Olá, boa noite. Hoje, dia 5 de agosto de 2020, estamos aqui no Instagram, @JesusOsKardecianos, Edno Queiroz, Taperoá, Bahia, para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, Origem e Natureza dos Espíritos. Bom, sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando a turma entrar, tá? E vamos começar um pouco a falar sobre a doutrina espírita, que é fascinante, admirável. A cada dia que passa, ela nos mostra a realidade da existência humana, principalmente dentro de uma fé raciocinada, dentro do que se acredita e confia, que justamente, voltando para a questão da fé, é simplesmente o fato de existirmos em uma transitoriedade da vida enquanto seres encarnados, mas que, na verdade, a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. É interessante isso, mas é um fato, a gente precisa entender, a gente precisa compreender. A vida encarnada vai passar, a vida enquanto ser encarnado vai passar, ou mais cedo ou mais tarde, e as pessoas não entendem isso. Essa semana eu postei no Instagram e também no Facebook, no grupo, @JesusOsKardecianos, quem quiser, por favor, nos siga, né? Ou se inscreva no grupo, como também no YouTube, nosso canal, @JesusOsKardecianos, justamente isso, de que nada nos pertence, nem as coisas nos pertencem, muito menos as pessoas, e que a gente não deve tentar ou comandar tudo e todos. Na verdade, nada nos pertence e tudo foge ao nosso controle, uma vez que a vida é extremamente dinâmica, muito dinâmica. E a doutrina espírita, de forma muito lúcida, muito consciente, vem mostrar isso, através, inclusive, do ensinamento ou dos ensinamentos dos próprios espíritos, nas reuniões mediúnicas, nas práticas mediúnicas, na vida prática da gente, na experiência prática da gente, simplesmente entre o nascer, crescer e desencarnar, ou reencarnar, desenvolver e desencarnar. É muito interessante. E é preciso que a gente entenda essa questão de forma muito tranquila, de forma muito prática, de forma muito concreta, não é? Porque assim, termina que a gente entra em uma fantasia, se a gente não tiver cuidado, de que tudo parece uma história da carochinha e na verdade não é. Ao contrário, é muito mais profundo do que a gente imagina. E é por isso que a gente está aqui pronto para estudar. Não adianta doutrina espírita sem estudo. Não faz sentido doutrina espírita sem estudo. Tá? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Centro Espírita Casa da Paz. Fico muito feliz pela presença de uma co-irmã, não é? Eu digo que o Centro Espírita Allan Kardec é a minha casa-mãe, apesar de ter entrado na Sociedade Espírita André Luiz, em Salvador, 1986, e Valença foi quem me abrigou quando eu vim, ou quando eu retornei, quando eu voltei a morar lá. Então, foi o Allan Kardec que me acolheu,
o centro espírita Allan Kardec, na época ainda do desencarnado Dr. Otoniel, um juiz, os mais antigos conhecem, e que veio depois do Dr. Florisvaldo, né, e que hoje está sob a direção de Magno Coutinho Barnabé. Mas enfim, vamos lá para mais uma noite de estudos, e vamos estudar. Zeni, seja bem-vindo mais uma vez, você sempre frequente. Capítulo 1 dos Espíritos, origem e natureza dos Espíritos. Parece complicado? Não é complicado, por ser uma realidade nossa. É preciso apenas que a gente procure entender. Questão 76, questão 76. Que definição se pode dar aos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E aí vem uma nota. O vocábulo espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Pronto. É preciso entender que o espírito é o princípio inteligente do universo, é o ser inteligente, e outra coisa, ele é individual. Ele tem a sua característica própria, ele tem a sua vida própria, ele tem o livre-arbítrio, ele transita por onde ele quer, basta apenas pensar e lá ele se encontra. E a gente que está aqui no ser ou no mundo material, nós estamos rodeados frequentemente ou sempre por eles. Na verdade, os espíritos, como princípio inteligente, é que povoam o universo. E lá é a verdadeira pátria. Mais uma vez repetindo. É interessante isso, mas é preciso que a gente entenda essa realidade. Nós estamos aqui de passagem, enquanto os espíritos não. Tá? Eles estão lá por um tempo também de evolução e crescimento, onde vai chegar o momento dele retornar para o mundo corpóreo. E isso vai depender de cada um simplesmente evoluir, amadurecer a tal ponto de inclusive ter a necessidade da reencarnação. Ok? Vamos lá, questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindades e chamados por essa razão filhos de Deus? Olha só que interessante. Aí vem os espíritos respondendo: meu Deus, são sua obra absolutamente como o homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem, não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama de filho ou filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com a relação de Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos a sua obra. É por aí. Nós, mais uma vez repetindo, somos seres individuais, únicos, com pensamento próprio. Tá certo? Nós fomos criados. É a mesma coisa como quando nós criamos uma máquina. A máquina não é a gente. Nós não somos a máquina. Ela sim é nossa criação. E simbolicamente chamamos de nosso filho ou nossa filha. Não é? Pelo fato simbólico de termos criado ou inventado. É por aí o caminho. Vamos lá? Olha só, interessante, voltando para a questão 77, que ele começa a resposta, os espíritos começam a resposta exclamando: meu Deus,
são obras da criação, do Criador, não são o próprio Criador, os espíritos. Olha só a importância de estudarmos, de procurarmos entender a doutrina espírita. Questão 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Impossível. Ou seja, nós não somos iguais a Deus. Nada é igual a Deus. Deus é único, absoluto, é soberano. Nós somos criação de Deus. Então nós tivemos um princípio, ou seja, Deus nos criou, tá? Deus existe de toda a eternidade e isto é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, se entendereis como isso sendo Deus eterno. Tem criado sem descanso, mas quando e como Ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. É um dos grandes mistérios da vida da gente. E aí só Deus, desde quando fomos criados? Não temos como definir. Não chegamos a esse patamar de evolução e tampouco ainda estamos tão longe dessa evolução, tá? Uma coisa é certa, Deus não para jamais de criar. Ele nunca deixou de criar. Ele sempre está criando. E nós tivemos o nosso momento de criação. Agora, quando, meu Deus do céu, não cabe a gente estar pensando nisso. Quantos anos Edno tem? Há anos materiais, cronológicos, físicos ou espirituais? É complicado, muito complicado. Aí, outra coisa, que diferença faz saber isso? O importante é o seguinte, estamos aqui para amadurecer. Não é para envelhecer, nem cronologicamente, nem como espiritualmente. Estamos aqui para amadurecer. Porque a idade cronológica, inclusive, está na mente, ou no princípio inteligente, ou no princípio espiritual. Tanto os idosos que são, ou que se sentem muito mais jovens do que os jovens. Tanto os jovens que se sentem muito mais velhos do que alguns idosos. É interessante isso, né? É o estado de espírito que nós alimentamos dentro da gente. É questão de prática. É questão de fazer com que o nosso dia seja a verdadeira prática da doutrina espírita, os seus ensinamentos, os seus princípios, a sua base filosófica, doutrinária, religiosa, quando a gente procura se religar ao Criador, em relação ao livre-arbítrio, a prática da meditação, da oração, ao exercício natural da mediunidade através do processo intuitivo. Afinal de contas, o mais natural possível, o anjo da guarda, o irmão protetor. Eu digo sempre, não é 24 horas, ou não são as 24 horas que ele está presente, que eles estão presentes, mas sim, eu brinco, nas 25 horas diárias, ou seja, ele está a todo instante, cabe a gente perceber, e cada um percebe o seu anjo da guarda de uma forma, de uma natureza, com uma especificação. É interessante isso, mas é uma grande realidade. Cabe a gente acreditar e confiar. É por isso que eu digo, doutrina espírita sem estudo fica muito difícil. Doutrina espírita sem a prática mediúnica também fica muito complicado, porque é necessário que haja por parte do encarnado
o ato da caridade mediúnica, onde a gente vem auxiliar aqueles que ainda se encontram perdidos, entre aspas, no mundo espiritual, inclusive sem ter a devida noção de que já desencarnaram. Quantos ainda se sentem encarnados e até depois de séculos desencarnados? É interessante isso. Mas é preciso que a gente pare para observar de uma forma muito prática e de uma forma muito sistemática no estudo da doutrina. É por isso que Allan Kardec é a base, as obras kardecistas. A partir daí a gente começa a abrir o nosso universo. Tá? Vamos lá, questão 79. Visto que existem dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-ia dizer que os espíritos são formados do mesmo elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Interessante a pergunta. Claro, evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação são desconhecidos. Aí volta para a questão filosófica que a gente sempre conversou. Tudo vem do fluido cósmico universal. A partir daí se diferencia cada um para a sua natureza. Da mesma forma o princípio inteligente, da mesma forma o princípio material. Mas tudo no universo vem do fluido cósmico universal, e daí ele vai se derivando com as suas características, as suas formas, os seus objetivos, conforme o Criador, conforme Deus. Ele é claro, evidentemente, ele diz logo, tá certo? Nós viemos de um mesmo princípio. Porém, ele vai sendo diversificado conforme vai se aproximando da realidade, ou do seu composto, ou da sua criação. Questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus nunca cessou jamais de criar. Deus não para de criar nunca, afinal de contas nós estamos nos renovando a cada dia, a cada hora, a cada momento que se passa. A vida em si é uma eterna renovação, é dinâmico, é aquela história, a água que passa no rio jamais vai ser a mesma. Da mesma forma o tempo. Há poucos instantes, exatamente há 18 minutos, estávamos aqui começando. Não volta mais o tempo. A vida é dinâmica. E quanto tempo a gente perde na ociosidade espiritual enquanto encarnados, ou ociosidade espiritual enquanto desencarnados. E quando a gente vê 53, 60, 20, 15, 80, 90, e aí? Volta? Não volta. Ficam apenas as lembranças, e que sejam boas lembranças. Aí vai depender de como a gente constrói. A vida é nossa, o livre-arbítrio é nosso. Deus nos presenteou com livre-arbítrio. Vai depender da gente. Cabe justamente a pararmos, pensarmos, e todo dia é tempo para isso, para definirmos o que é que a gente quer. E aí a gente não pode fugir ao tema atual da pandemia. Não é à toa. Deus não faz nada, meu Deus, que não seja com um propósito, e um propósito benéfico para a humanidade.
E justamente é esse o momento que está tendo o máximo possível de reflexões, onde a gente para um momento como esse. Como eu tenho dito sempre, que a internet vem ajudando a gente multiplicar a doutrina espírita. Olha, é fantástico. Enquanto todos ou tantos estão desencarnados, outros reencarnam renovando. E Deus, na sua natureza, não para de criar de forma incessantemente. A transição planetária, a transição planetária não vem desde agora. A transição planetária já vem de lá de trás. Simplesmente ela está tomando um novo rumo. Isso é público e notório para aqueles que pelo menos têm o mínimo de sensibilidade. É aquela história, eu brinco sempre nesse sentido. Quem não sair, ou quem não sobreviver, e quem não mudar um mínimo sequer de valor íntimo, a nível de convivência, de postura, o mínimo que seja, deve voltar ao reino mineral, porque aí fica difícil, realmente fica muito complicado. Quando a gente fala, nós, seres sociais, comunitários, quando a gente fala na necessidade de um distanciamento social, de um isolamento social por um vírus invisível e extremamente bélico, aí eu tenho que usar a ênfase, e a gente não procurar entender que veio para uma mudança, fica difícil. Aí vem justamente a criação divina incessante. Não se para de criar. A vida é eterna criação por natureza. Olha, mas é belíssimo. É por isso eu digo sempre, é por isso que eu sou apaixonado pela doutrina espírita. Porque assim, meu Deus, ela nos dá lucidez de que nós estamos aqui só de passagem para crescermos, amadurecermos. E logo atrás da gente virão outros espíritos em encarnação para darem continuidade ao crescimento, à evolução. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Meu reino não é deste mundo. Então, as parábolas estão aí. É preciso que a gente para estudar, para ler, para meditar. Edno, mas por que tanta dificuldade na vida da gente? Por que tanto sofrimento? Por que tantas dores? Meu Deus! Afinal de contas, a gente se depura como? Porque quando a gente está na alegria, quando a gente está na farra, no bom sentido ou até mesmo numa farra, não é? Nas belas risadas, aí é bacana. Mas quando a gente para em um leito do hospital é que a gente se vê nu perante a vida. A gente se sente impotente na mão de terceiros, quartos, quintos, que não conhecemos. E aí somos iguais. A gente vê que na verdade a igualdade é uma só. Eu escrevi sobre isso. Tá aí uma dessas minhas postagens no Instagram, Jesus e os Kardecianos, @Jesus e os Kardecianos, justamente isso. É no leito do hospital que a gente se entende igual. E é uma pena que a gente não consiga se entender igual dentro da própria casa, da família, no lar. É realmente delicado. É realmente um ponto de reflexão muito grande. Tá? Vamos lá? Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Tá, simples e objetivo. Deus cria, Deus os cria, como a todas as outras criaturas pela sua vontade, mas, ainda uma vez, a origem é um mistério e não cabe a gente aqui a discutir sexo dos anjos. Pelo amor de Deus, perder tempo discutindo quando foi que Deus começou a criar
o mundo espiritual não faz sentido. É melhor a gente começar a discutir o seguinte: onde é que a gente está errando, falhando, caindo? Como é que a gente pode mudar, renovar, renascer, crescer? Aí sim, aí faz um certo sentido, tá? Em fazer sentido, eu me lembrei agora como é importante vocês. Infelizmente, eu tenho sempre que fazer a propagandinha. Apertem o coração. Não deixem de apertar o coração. O coraçãozinho é importante. Tudo na internet gera estatística. Quanto mais se aperta o coração, mais se entende que houve uma aceitação do vida. Tá? A tendência com isso é que o Instagram futuramente vai aumentando o nosso tempo de transmissão. Da mesma forma, apertando a asa delta, essa asinha delta que fica embaixo do visor. Interessante isso, e convidar mais gente. Isso faz parte das leis da internet que eu vou aprendendo aos poucos, na medida de que eu estou assistindo as lives, né, que a gente vai acompanhando, enfim. Então, é por aí o caminho, tá? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Questão de número 82. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Olha, é uma grande pergunta, uma grande discussão. Isso aí é pauta para a gente passar a encarnação toda e atravessar o plano espiritual discutindo sobre essa questão. Vou repetir. Questão 82. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Antes de ler a resposta, eu vou dizer a minha, Edno, a minha opinião. Para mim, o espírito não é imaterial. Ele é composto por uma matéria e está aqui quintessenciado. Muito sensível, mas ele não deixa de ser matéria. Inclusive, ele tem um laço, como se diz, elétrico ou energético, que une o corpo físico ao espírito, o princípio inteligente, onde se geram inclusive as sensações, o laço perispiritual. E outra coisa, o espírito, a depender do seu grau de evolução, ele também se condensa. Claro, reuniões mediúnicas, efeito de materialização. E aí? Ah, tá, tudo bem. E a mediunidade de transporte? Ah, tá. E quando o espírito sai de uma colônia, como o nosso lar, por exemplo, e ele precisa vir à Terra condensada, uma energia pesada, ele se modifica o seu processo. Todo é modificado energeticamente para que ele possa suportar a nossa energia. É interessante isso, mas vamos lá. Questão 82. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando em termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Já começa por aí. É por isso que eu digo. É complicadíssimo. Isso é um tema para simpósio, mesa redonda, tá? Palestras, seminários. Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. Vou parar aí. Bom, se nós somos alguma coisa, nós não somos imateriais. Já começa por aí, tá? É a matéria quintessenciada. Olha o que eu disse. Ah, Edno, você tinha lido antes? Não.
Esse é o meu entendimento. E eu não achei outra expressão a não ser essa. Sutil, uma matériazinha bem, rarefeita, mas não deixa de ser uma matéria quintessenciada. Fluídica, vamos lá, mas sem analogia para vós outros, é tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. E tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos, isso na essência, tá certo? Esse é o primeiro momento, mas claro que ela pode ser percebida assim. E a mediunidade vem justamente para isso, não é? A visão, a vidência, clareaudiência, audição, clareaudição. Então, a gente percebe o mundo espiritual à nossa volta. Cabe o exercício. E como tal, ela não deixa de ser transformada em uma energia mais densa ou em uma matéria mais condensada. Por exemplo, quando a gente ouve a voz do Espírito, literalmente, não é o processo intuitivo, não é a voz interior, é a voz externa. Oi, estou aqui. Então, essa voz se condensou, se materializou, sim, sem dúvida alguma. Claro. E quando o vidente está quietinho, daqui a pouco ele observa que uma entidade se aproxima. De alguma forma, houve uma transformação energética, uma condensação, a ponto de ser vista a olhos físicos. E tem um detalhe, e quando a gente sente o Espírito tocar na gente? E quando a gente sente o Espírito tocar na gente? Tá? Então, ele tomou uma forma até então mais grosseira, a modo de dizer. Tá certo? Tá dando para entender? Tá complicado? Tem alguma dúvida? Por favor. Vamos lá. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Ok? Aí vem os comentários. Vamos para a questão 83. Aliás, não. Eu vou dar uma lida no comentário. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome da matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto, o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido de que lhes falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiramente, simbolicamente, aqui ele coloca cegos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Porém, toda vez que a gente desenvolve a questão mediúnica, seja bem-vindo, Juarez, sempre bom ter você por perto, muito bom. E eu agradeço a sua presença. Toda vez que a gente desenvolve a questão mediúnica, deixa eu ver aqui. Seja bem-vindo. Bom, você apertou. Tá, tudo bem.
Eu pensei que você tivesse apertado a solicitação de fazer parte do estudo. Nesse caso, seria muito bem-vindo, será muito bem-vindo, sempre. Se quiser, estamos à disposição. Então, veja bem, simbolicamente, é por isso que eu digo, é preciso estudar e é preciso se aprofundar. E outra coisa, não dá para a gente falar de doutrina espírita sem desenvolver mediunidade. Senão a gente não vai entender nunca. Porque quando ele diz aqui que a gente, em relação ao espírito, é mais ou menos semelhante ao cego em relação ao externo, ou seja, ele pode até tentar compreender, mas ele não tem uma ideia definida. Quando a gente entra nos meandros da mediunidade, quando a gente se aprofunda, desenvolve, exercita, a gente vê que não é bem por aí. Por isso que Kardec é a base. Lá adiante, nos estudos mais profundos, a gente vai ver que o espírito, sim, ele é concebível, ele é entendível, ele é percebido. O espírito tem forma e ele se apresenta da forma que lhe aprouver. É incrível isso. Ah, tá. Vamos lá. O espírito... Não, vamos falar de uma linguagem mais prática. Edno vai para a guerra. Chega lá, é mutilado. Perde uma perna. Desencarna. Claro, tá lá. Mas vamos dizer que Edno sente a necessidade de se manifestar para alguém e se materializa. Edno vai se materializar com as duas perninhas ou com uma perna só? E aí? Hein? Quem poderia me responder? Olha só. Edno vai se materializar conforme ou de acordo com a necessidade que ele tem para ser reconhecido para o meio que ele vai se materializar. O espírito tem a forma que ele deseja, ele cria, dentro do seu contexto de realidade e de desenvolvimento espiritual. Então, Edno pode se manifestar para um vidente com as duas pernas, como ele tinha enquanto encarnado e antes de ir para a guerra, ou simplesmente ele ainda pode se manifestar mutilado. Eu já contei isso e repito sempre. Tinha um espírito, uma entidade, que toda vez que ele ia se manifestar, que ele se aproximava em uma reunião mediúnica, ele era um andarilho, ele era um morador de rua, e como tal, ele exalava o odor característico daqueles que não tomam banho. É interessante isso. Eu percebi a sua presença pelo odor. Olha, uma certa noite, em uma certa reunião de desenvolvimento mediúnico, foi tão forte o odor que ele exalava que eu vomitei. É interessante para você ver. É uma característica que ele ainda traz com ele, ou trazia com ele naquela época. Por quê? Porque ele não se entendia ainda como desencarnado, e como tal, ele poderia mudar as suas características. Até que o tratamento espiritual fez com que ele entendesse que ele já estava no mundo espiritual, foi resgatado e simplesmente nunca mais apareceu. Claro, tomou outro rumo. E se tivesse de aparecer, ou se tiver de aparecer, eu tenho certeza que ele não apareceria mais com aquele odor fétido. Ou até talvez, no primeiro momento, sim, para que fizesse com que Edno, que antes registrava ele assim, registrasse a presença. Mas, de fato, ele iria justificar de que ali era um momento. Passou,
mas ele tinha sido desenvolvido. É legal. Olha, é uma coisa assim fascinante. A doutrina espírita é um mundo que se abre aos nossos olhos. É um mundo que se abre, um horizonte que se estende à nossa vida. Eterna. Eterna. E basta a gente parar para refletir. Quantos nós já vimos passar para o portal do mundo espiritual? E não será o último. A todo instante isso acontece. Da mesma forma que a todo instante se reencarna. Vamos lá? Questão 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se, num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retoma ou retorna à massa de onde saiu. Como ocorre com os corpos materiais? É difícil de conceber que uma coisa que teve começo possa não ter fim. E aí? O espírito tem fim? Vamos lá? Existem coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência ainda é limitada. E isso não é razão para que a rejeiteis. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Ele encerra de forma radical. Vou repetir. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Bom, vamos parar por aqui a nível de livro dos espíritos. Vamos continuar apenas a conversar. Olha, nós estamos ainda em uma infância muito pequena, muito infância mesmo, muito infantil, que não dá para a gente entender determinadas coisas. Principalmente se a gente vai ter um fim ou não. Uma coisa certa, ele já disse aqui, não tem. A tendência é que a gente transforme a nossa matéria quintessenciada na medida que a gente se desenvolve. É aquela história, quanto mais a gente se desenvolve, mais próximo a gente chega de Deus. Agora, Edno, quanto tempo? Poxa, não me pergunta isso, pelo amor de Deus. Realmente, não me pergunta isso, porque fica difícil eu inventar. É aquela história. Nós temos um tempo aqui. O quanto desperdiçamos? Vai depender de nós. E quanto nós já desperdiçamos. Tudo que a gente está estudando agora, tudo que a gente está lendo agora, a gente já poderia ter feito, começado há muito mais tempo. Mas ainda tem um detalhe mais interessante ainda, é a prática disso tudo. Porque se a gente reparar, quantas vezes nós caímos durante o dia? Quantas quedas? Quanto chega o nosso nível de estresse? Muitas vezes por nada. E a gente se pergunta, por que tudo isso aconteceu? Qual foi o motivo? A gente não sabe responder. Imagine responder se a gente tem um fim ou quando será esse fim. É muito mais complicado. É importante que a gente viva o nosso momento. Aí vem a questão da ansiedade. E que bom, eu falo me vendo, como vocês estão me assistindo. É interessante isso. Não é porque eu não deixo de ter o meu componente também de ansiedade. Como a gente tenta controlar o tempo e o futuro? Meu Deus, é difícil.
É muito difícil. Eu estava hoje dando uma estudada sobre a questão do budismo, né? Justamente isso, viva o seu tempo presente. Já basta. Jesus também disse isso, um dia após o outro. Viva o seu dia, um dia. Amanhã é outro. E vamos agradecer antecipadamente pelo dia de amanhã. A questão sempre que eu falo, gratidão antecipada. Porque ainda assim é um mistério o dia de amanhã. Grande mistério o dia de amanhã. É preciso que a gente reveja. É preciso que a gente venha a parar para meditar, a parar para refletir justamente o que é que a gente está fazendo aqui. Para onde é que a gente vai? O que é que a gente quer e como construir, dia após dia. E aí, com certeza, a gente vai ter uma vida muito mais tranquila, muito mais leve. Não quer dizer que a gente viva na ociosidade esperando que as coisas aconteçam. Ao contrário, a gente tem que estar cada vez mais ativo. A gente tem que cada vez mais produzir, provocar, no bom sentido. Mas sabendo que o tempo é aquele momento. É aquela hora, aquele instante. Tá? Então, vamos parar um pouco, refletir sobre a nossa condição enquanto seres encarnados, espíritos encarnados, e o que é que nos espera lá na frente. Entrega-se a Deus, confia em Deus, acredita em Deus, tem fé em Deus. Jesus, a sua criação maior, enquanto governador terrestre. Maria, a mãe de Jesus. Já imaginou a capacidade espiritual de Maria? Que Deus escolheu, vai ser tu, Maria, a mãe de Jesus. Ah, e José, da mesma forma. Já imaginou a magnitude espiritual de José por ser o pai de Jesus? Vamos refletir. Vamos parar um pouco. E nada melhor do que o exercício da oração, nada melhor do que o exercício da família, nada melhor de, agradecer. Não, pelo amor de Deus, não vamos reclamar. Vamos agradecer por tudo, pelo dom da vida. A vida em si já é o. Então, fica a mensagem, fica o ponto de reflexão, tá? Vamos começar a procurar entender que nós somos seres espirituais eternos. É aquela história. Nós não somos seres correndo uma vida espiritual. Nós somos, sim, seres espirituais em um momento corporal. Um momento muito transitório, muito sutil, muito rarefeito, um momento muito pueril. Vamos parar para refletir sobre isso? E quanto tempo a gente tem perdido com essa oportunidade que Deus nos deu da vida, tá? Hoje é dia 5, eu acredito que antes do dia 5 a gente se veja pelo Instagram ou pelo nosso canal do YouTube. Por favor, inscrevam-se no canal do YouTube, tá? Isso é importantíssimo. Jesus e os Kardecianos. Tem um grupo no Facebook,
também o grupo Jesus e os Kardecianos, e vamos divulgar a doutrina espírita. Vamos divulgar no que a gente acredita. Muito obrigado pela presença de todos. Um fraternal abraço para todos, tá? Eu só tenho que agradecer. Eu poderia dizer, nós só temos a agradecer. E que estejamos mais perto cada vez mais, levando a palavra, levando a mensagem da união, da concórdia, da paz, do exercício diário da compreensão, da tolerância. É fácil, Edno? Não é, é difícil. É o que eu digo sempre, vou repetir sempre. Toda vez que começo uma palestra, eu digo, que bom, me arranje um espelho, porque o que eu estou falando eu preciso também ver e ouvir. Mas é o exercício diário. E para isso nós estamos aqui. E para essa oportunidade foi que Deus nos deu, inclusive na família em que nós estamos. Parar para refletir, hein? Qual é o nosso papel na família? Qual é o nosso objetivo na família? Por que nossos filhos são nossos filhos? Por que nossas esposas, os nossos esposos? E aí? Quem faz quem sofrer? Quem é a vítima? Ou quem é a causa, para não dizer algoz? Tá vendo como a doutrina vem puxando a gente ao raciocínio bem lúcido de que nós não estamos aqui por acaso? Ao contrário, Deus está nos presenteando com a oportunidade do crescimento, do refazimento, da reconciliação. Vamos terminar justamente com a questão da reconciliação. Procuremos a reconciliação. E antes de subirmos a qualquer altar, sejamos nós seres reconciliadores. E que a gente possa se reconciliar, até mesmo ou principalmente com a gente, com a nossa intimidade, que muitas vezes condenamos, julgamos, cobramos. Não é? Que façamos as pazes com a gente e com todos aqueles que estão à nossa volta. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Deus. São Francisco de Assis, Senhor, fazei de todos nós um único instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que a gente possa unir. Onde houver a dúvida, que a gente leve a fé. Onde houver o erro, que a gente leve a verdade. Meu Deus, jamais o desespero, se aporte em qualquer um dos nossos lares, mas cada vez mais a esperança se renove nos nossos corações. Que onde houver tristeza, a gente possa sorrir. Que onde houver trevas, que a gente possa enxergar Jesus por vossos olhos. Mestre, fazer com que a gente procure cada vez mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. São Francisco de Assis, o velho Francisco de Assis. Muito obrigado a todos. Até a próxima, se Deus nos permitir. Ou enquanto encarnados, ou enquanto desencarnados. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E nos sigam. Instagram, @Jesus os Kardecianos. Facebook, o grupo Jesus os Kardecianos. Canal do YouTube, Jesus os Kardecianos. Ok?
Muito obrigado de coração. Um fraternal abraço. Noite de paz, uma noite tranquila, uma noite pacífica e branda e cheia de saúde. Boa noite a todos.